Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações aí para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Tem lateral chegando, né? Tem lateral saindo do São Paulo. O Tricolor também tem algumas dúvidas, né, para o jogo de domingo contra o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Solução caseira à vista no São Paulo, hein? O Zubeldia pediu um camisa 9 a mais, né, para a diretoria, mas como a grana tá curta e as prioridades são as outras posições e não o 9, né? Lateral esquerdo, lateral direito, meia, um jogador de criação, né? O Rian Francisco pode ser a bola da vez, moleque que vai subir pro profissional aí na próxima temporada. Tem gol pra caramba, eu vou trazer alguns detalhes. Essa pode ser a solução caseira para o São Paulo. Vou trazer detalhes. Antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem muita informação para vocês, especiais. Não esquece de ficar ligadinho aqui no canal. Se você por um acaso está passando por aqui, não é inscrito, aproveita, se inscreve e avisa a galera, fortalece nós. Beleza? Bom, falei aqui, né, do Zubeldia que tinha pedido em reuniões de orçamento, reuniões de planejamento de 2025, São Paulo que vai viajar para os Estados Unidos, vai com o time principal para os Estados Unidos para disputar o torneio de pré-temporada, vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Cruzeiro, vai ser uma preparação legal, esse torneio vai ser muito bacana e claro, vai ser um torneio que vai ajudar o São Paulo a se preparar antes de voltar para o Brasil ali e disputar o Campeonato Paulista, né? Então o calendário vai ser apertado aí, um calendário bem ajustado, né? As férias foram modificadas aí dos jogadores, então o São Paulo já planeja 2025, mas claro, tem que ganhar alguns jogos aí para pensar na vaga direta da Libertadores, isso é bem verdade. O último jogo no Morumbi vai ser na próxima quarta-feira, né? Próxima quarta-feira contra o Juventude, e lá estaremos no gramado para mostrar o último jogo, a despedida do Morumbi, né? Com o torcedor. Espero que o Morumbi esteja lotado. E o São Paulo planeja 2025. Falamos aqui, né, daquela questão do Zubeldia pedir um camisa 9, a diretoria falou, olha, o orçamento tá apertado, né, queremos lateral esquerdo, o Wendel tá rolando a conversa, né, há um otimismo para fechar. Questão do lateral direito, deve ser o Rafinha, mas aí você tem que trazer mais um, porque o Rafinha não vai renovar por um ano, né, você não pode ficar ali dependendo só do Rafinha, porque renova Paulista 6 meses, sei lá, né, então é uma situação que o São Paulo vai ao mercado e tem ali um jogador de meio campo também que precisa ter qualidade no meio campo, né, precisa ter mais um jogador ali. Então esse é o planejamento do São Paulo. E aí, poxa, mais um atacante, vai ao mercado, aí você vai trazer gringo, aí mete dólar e tal. O São Paulo tá sem. Essa é a real. Falando português bem claro, o São Paulo tá curto. E aí, inclusive, quando a gente trouxe a notícia, eu vi muita gente no meu Twitter falando, pô, o Rian Francisco tá jogando vôlei na base, tá jogando handebol na base. Muita gente com razão, inclusive. Porque você pega o moleque, tá com 51 jogos, 36 gols, é muita coisa no sub-20. O moleque tem 18 anos. É muita coisa, é muito gol. Mas é diferente, passa por um processo de adaptação, passa por um processo todo de maturação no profissional. Isso é trabalho da comissão técnica. Aí é com o Zubeldia, aí é que mostra o treinador quando ele é bom, quando ele traz o moleque da base, trabalha e o moleque consegue performar, né? Quando você tem um moleque extra série, você tem que botar esse moleque para jogar, você tem que baturar o moleque rápido, o moleque performar. Se ele é bom na base, ele tem que ser bom no profissional também e rápido. Você vê aí o exemplo do Palmeiras, né? E o exemplo do Flamengo também. Os moleques chegam, parece que nem sentem, né? Que já chegam e já jogam rápido. Atlético Mineiro também tem uns moleques que chegam da base aí, rapidinho já jogam bem. Enfim, se eu ficar aqui falando de moleque de base que chega, sobe rápido e joga e já é vendido, então o Brasil inteiro é assim. Então é muito do trabalho da comissão técnica e tem essa ideia de que esse menino pode ser a solução para esse pedido, esse desejo do treinador em ter mais um camisa 9, porque na ideia dele claro, a Léria é o principal, o André Silva tem entrado bem, fazendo gols e tal. Aliás, os dois podem jogar juntos, mas quando você não tem um ou outro, e de repente você precisa ter um terceiro, porque ele tinha antes o Juan, né? O Juan foi embora, então ele quer ter mais um. Não dá para depender do William Gomes ali de maneira adaptado ali, não dá, né? O William Gomes é ponta. Olha só, o presidente do Tricolor, Júlio Casares, falou sobre a projeção do clube fechar o ano com prejuízo.
prejuízo. Então a gente vai assistir o que o dirigente disse e depois o José Paes vai explicar os números do Tricolor pra gente. Pode rodar. Nós apostamos no título como foi a Copa do Brasil, antes o Paulista em 21 e depois a Supercopa em 24. Chegamos em outras duas finais e não logramos êxito. Mas agora em diante, a prioridade é essa equalização financeira para que em 4 anos e meio a gente consiga, com vários superávites, diminuir a nossa dívida. Então esse ano, esse déficit que será apontado já estava dentro do nosso cenário, do nosso radar, porque nós deixamos de vender jogador. Eu me lembro que na semana da decisão, um pouco antes da Copa do Brasil, nós tínhamos propostas por 4 titulares e nós não vendemos. Se vendêssemos ali, nós experimentaríamos um superávit, mas apostamos e demos sorte de ganhar o campeonato. E hoje sim, hoje nós temos um pouquinho mais de margem para tentar ganhar competitividade, mas olhando a dívida para preparar o São Paulo para o centenário em 2030. E também o estádio do Morumbi, que é o nosso objetivo de torná-lo mais confortável. José Paes, explica pra gente essa situação do São Paulo. Eu quis trazer essa entrevista aí do Casares, porque a gente aqui fala muito de dívida do Corinthians, aí a senhora fica brava, fala que só fala da dívida do Corinthians. Só do Corinthians, só quer falar da dívida do Corinthians. Cadê o São Paulo? Dívida, exato. O São Paulo aí pelo 2º ano consecutivo vai fechar o ano em déficit, né? Ano passado foi um déficit aí de quase, um pouco mais de 62 milhões de reais, esse ano deve bater 62, 63, mais do que esse valor. E assim, o São Paulo ano passado teve uma arrecadação recorde, mais de 680 milhões de reais. Só que gastou muito mais, então por isso que fechou o ano no vermelho. Como disse o presidente aí, optou por contratar, por não vender, por ser campeão, foi campeão da Copa do Brasil, só que isso tudo tem um custo, né? Na gestão do Casares, a dívida do São Paulo está aumentando muito, já está para lá de 700 milhões de reais hoje a dívida total do São Paulo, e até por isso o São Paulo, para o ano que vem, vai ter o tal do FIDIC lá, né? O fundo que o São Paulo está fazendo para diminuir a dívida que tem com bancos e alongar o prazo de pagamento. Então, assim, o ano que vem vai ser um ano muito difícil para o São Paulo, não vai ter grandes contratações, é um ano em que o São Paulo vai segurar realmente para tentar se adequar para chegar lá em 2030, no centenário do São Paulo, e poder gastar e poder ter um time mais competitivo. Nossa, lá em 2030 ainda falta... Em algum uma hora tem que fazer, em algum momento é preciso colocar um freio. O quanto antes, melhor. Sim. Agora, isso envolve uma série de situações. O departamento de futebol está preparado para esse tipo de ação? O torcedor, mais do que isso, a torcida. O torcedor vai ficar. O torcedor está de alguma forma envolvido nesse processo. Isso é importante, porque é claro, se você monta uma equipe modesta, uma equipe para tentar ter uma campanha um pouco mais modesta dentro do campeonato, muitos resultados não serão agradáveis. E aí você vai demitir o técnico, então aí você se desestrutura completamente, porque se você manda o treinador embora em função de resultados que não vêm dentro do que estão previstos, esses resultados, você vai ter que multa para pagar a treinadora e a conta não vai fechar. Então, é uma situação que não é simples de se acomodar, Zé. Já para o ano que vem também o São Paulo anunciou que o segundo amistoso que ele vai fazer lá nos Estados Unidos vai ser contra o Flamengo. Então, dia 15 Flamengo é contra o Cruzeiro. também vai? Vai também. Então, dia 15 de janeiro é um jogo contra o Cruzeiro e no dia 19 de janeiro é um jogo contra o Flamengo. E aí o São Paulo se reapresenta em janeiro, no dia 8, já viajando lá para a Flórida, para os Estados Unidos, joga até o dia 19, se prepara lá, volta ali pelo dia 20 e 21, e aí já vai estar rolando o Campeonato Paulista, no mínimo 2 rodadas aí. Então, como a federação mudou as regras, você pode colocar até 10 jogadores da lista B ali, do time sub-20, a tendência é que num primeiro momento o São Paulo tenha muitos garotos ali nas primeiras rodadas e também alguns reservas que vão voltando aos pouquinhos lá da Flórida. Então essa é a ideia do São Paulo para um primeiro momento no ano que vem, porque não quer perder de jeito nenhum essa participação lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, porque o presidente Casares entende que é uma forma de mostrar a marca do São Paulo no mundo lá nos Estados Unidos. E obviamente São Paulo está trazendo recursos com essa ida aos Estados Unidos, né? São Paulo não vai botar a mão no bolso para ir para lá. Não sairia do seu centro de treinamento, tem também o centro de treinamento de Cotia, para ir para os Estados Unidos para gastar dinheiro, né? É negócio. Preciso falar agora sobre o São Paulo que bateu na trave em relação a vários reforços que hoje fazem sucesso com a camisa do Botafogo. 5 jogadores que têm papel importante no líder do Campeonato Brasileiro e no favorito ao título da Libertadores
poderiam estar jogando com a camisa do tricolor. O Marlon Freitas, já até contei para vocês, tinha tudo acertado com o São Paulo, salário, direito de imagem, luvas. Isso aconteceu no momento em que ele deixaria o Atlético Goianiense, mas na oportunidade o Rogério Ceni, então treinador do São Paulo, vetou a contratação, entendendo que o Marlon Freitas não tinha nada demais. Outros 4 jogadores negociaram com o São Paulo, mas o tricolor perdeu para o Botafogo na questão financeira. Primeiro deles, Igor Jesus, centroavante que estava deixando o Shabab Al-Ahly, era um velho conhecido do Rui Costa desde os tempos de Curitiba. O Rui abriu tratativas, mas o Botafogo ofereceu mais, tanto de salário quanto de luvas, além de comissão. Ele acabou se tornando reforço sem custos do Botafogo. Sobre Gregory, São Paulo negociou em vários momentos com o Inter Miami a compra desse jogador. No final das contas, prevaleceu a capacidade financeira do Botafogo, que pagou 13 milhões de reais ao clube americano. Alex Telles, jogador formado no Grêmio, ou melhor, com passagem no Grêmio. Ele havia sido comprado pelo Rui Costa do Juventude e depois vendido para o exterior pelo mesmo dirigente que hoje cuida do departamento de futebol do São Paulo. O Rui vinha monitorando há bastante tempo o Alex Telles e a volta dele ao Brasil, mas Botafogo apareceu com mais dinheiro e acabou levando a contratação do lateral esquerdo. O último dos reforços pretendidos pelo São Paulo que foi parar no Botafogo, o John, goleiro que era do Santos. O tricolor chegou a abrir negociações com o Peixe, mas na última hora o presidente santista, para não ver seu goleiro jogando num rival, pediu 4 milhões a mais do que estava sendo combinado. São Paulo recuou, desistiu do acordo e o Botafogo o contratou por 7 milhões de reais. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: qual desses 5 jogadores que eu contei seria titular absoluto e peça importante no São Paulo? Use o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza? Muito bem. São Paulo tem o confronto aí diante do Grêmio no fim de semana na Arena do Grêmio. Botei São Paulo aí, hein? 1-2, hein? O Caleri segue como dúvida, não deve jogar, Arnaldo, mais? Como é que é? O resultado do Cruzeiro garantiu o 6º lugar para o São Paulo, né? Então, o 6º lugar o São Paulo não perde mais. Ele pode até alcançar o Inter ou Fortaleza, dependendo de uma combinação maluca de resultados, mas é muito pouco provável. Então, é praticamente o 6º e não tira mais dali, não sai mais dali. Se o Botafogo for campeão, vai direto para a fase de grupos. Se o Botafogo não for campeão, vai jogar pré-Libertadores. Basicamente isso. A questão, tem muita gente projetando o Botafogo com o São Paulo na última rodada, mas os 3 próximos jogos do São Paulo, eles têm idêntica importância para o São Paulo. Nenhuma. A partir do Grêmio já. E aí, não sei as decisões, eu acho que quem está com alguma moléstia, o Caleta, não vai voltar nesses últimos 3 jogos. Falta uma semana para acabar a temporada. Uma semana. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. O jovem centroavante, né, Rian Francisco, deve jogar, né, pelo profissional do São Paulo no ano que vem, deve subir então para o profissional. Ele que tem 18 anos, né, já está arrebentando aí no sub-20. Vamos ver, né, se ele vai ter oportunidades com o Zubeldia, já que o Zubeldia não dá muitas oportunidades, né, para os jovens jogadores. O William Gomes mesmo pouco entra, né? Vamos ver agora nesses 3 jogos final do São Paulo contra o Grêmio, contra o Juventude, contra o Botafogo, né? Já que o São Paulo praticamente não disputa mais nada, né, pessoal? Basta agora ver se o Botafogo vai ser campeão da Libertadores ou não, para ver se o São Paulo vai para a fase de grupos, né, da Libertadores, que começa em abril, ou apenas para a pré-Libertadores, né, que começa já em fevereiro. Então, já que o São Paulo não disputa mais nada, né, não vai ser ultrapassado pelo Cruzeiro e dificilmente, né, vai tentar passar o Fortaleza ou o Internacional. Então, o São Paulo vai ficar aí na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, eu espero que o Zubeldia comece a colocar mais, né, testa aí o William Gomes mais, né, o Eric, tira o Luciano do meio, né, testa o Lucas Moura ali no meio. Mas vamos ver, né? Eu acho também pouco provável que ele faça isso, até porque eu acho o Zubeldia muito teimoso. Sei que muitos torcedores gostam muito do Zubeldia, né? Eu gosto dessa parte, principalmente fora do campo, né? Que ele motiva os jogadores ali na beirada do campo. Mas se eu fosse o dirigente do São Paulo, eu não manteria o Zubeldia para o ano que vem. Vejo ele muito teimoso, né, nas opções, demora a substituir, escala mal, na minha opinião.
Mas vamos ver, né, pro ano que vem como é que vai ser. E o São Paulo está aí no mercado, né, pessoal? Atrás de um lateral direito, de um lateral esquerdo, de um meio-campista. Na lateral direita, né, o São Paulo tem aí o Rafinha, né, que deve se aposentar no fim do Campeonato Paulista. Tem o Moreira, né, que só vive lesionado. E tem o Igor Vinícius, né? O São Paulo também tem o Rai Ramos, que estava emprestado para o Ceará, né, jogando a segunda divisão. O São Paulo deve negociar esse jogador com a Chapecoense, então ele deve continuar jogando a segunda divisão. O São Paulo deve negociar ele por definitivo, né, galera, e manter uns direitos do jogador. Então o Rai Ramos está de saída do São Paulo, né, para a Chapecoense. E na lateral esquerda, né, pessoal, o São Paulo tem o jovem Wellington, que está de saída no fim do ano. Tem o Jamal Lewis, né, e tem o Patrick. O São Paulo que conta aí muito com a chegada do Wendel, né, que deve ser o primeiro reforço do São Paulo para o ano que vem. Vamos ver se confirma, né? Já que o Cruzeiro também está de olho. Então o São Paulo pode ter o Wendel como seu novo lateral esquerdo. Na minha opinião, o São Paulo poderia trazer outro, né, pessoal? Já que o Jamal Lewis e o Patrick, na minha opinião, é muito abaixo, né, do nível do São Paulo. E o São Paulo também está no mercado atrás de um meio-campista, né, pessoal? Até porque nessa temporada o Luciano praticamente jogou ali no meio-campo. Na minha opinião, ele rende muito pouco, né? Até porque ele não tem a criatividade nos passes, né, galera? Não adianta. O Luciano sempre foi atacante, né? Agora foi recuado ali como segundo homem no ataque, né? Mais um meio-campista ali. Na minha opinião, eu prefiro o Lucas Moura nessa posição, né? Então espero que o São Paulo consiga trazer um bom meio-campista. Os nomes da vez é o Oscar, né? E o Luciano Acosta. O Oscar é um nome provável, pessoal, já que pode chegar aí livre no São Paulo, né? Só com o direito de imagem, com salário. E na minha opinião, né, se eu fosse o presidente do São Paulo, eu não renovaria com o Luiz Gustavo, né, até porque o jogador ganha quase 700 mil por mês. E nem com o Rafinha, né, pessoal? Mesmo que já vai ficar até o final do Campeonato Paulista, o São Paulo precisa aliviar sua folha salarial, né? Até porque com esse dinheiro dava para trazer o Oscar, né? O Oscar deve chegar aí recebendo 1 milhão e pouco por mês. E o São Paulo já tem vários volantes, né, galera? A não ser que o São Paulo negocie o Bobadilla, o dirigente do São Paulo acredita que possa receber uma oferta pelo volante, né, no fim do ano, já que o jogador vem se destacando, né, na sua seleção. Outro jogador que provavelmente vai deixar o São Paulo, né, é o Rodrigo Nestor. O São Paulo espera receber uma proposta do Bahia, né, entre 5 a 7 milhões de euros para vender o jogador. Até porque o São Paulo precisa fazer vendas, né, galera? O São Paulo deve ficar no prejuízo enorme esse ano. Só essa temporada o São Paulo já acumula um prejuízo de quase 200 milhões de reais. A dívida total do Tricolor deve chegar a mais de 800 milhões de reais. Segundo o Casares, né, foi preciso o São Paulo não vender jogador no ano passado para ganhar a Copa do Brasil. Mas aí que eu me pergunto, né, pessoal? A torcida do São Paulo já está quase 10 anos, né, ou mais. Porque nada foi feito até agora. Agora ele vem falar que vai ficar até 2030, né? São Paulo investindo um pouco. E a gente vendo, né, a SAF como Botafogo, Cruzeiro, que não é SAF também, o Palmeiras e o Flamengo, né, investindo muito. E vamos ver então os próximos anos como que vai ser, né? O São Paulo também não pode ficar muito para trás, para não correr risco, né, pessoal, de cair para a segunda divisão. Então vai ser muito importante o São Paulo saber trabalhar, né, galera? Os nomes que for trazer preciso. O São Paulo investe muito em jogadores mais ou menos, né? O André Silva, que na minha opinião não é um jogador tão bom assim. O São Paulo gastou quase 20 milhões de reais. O Galopo também, né? O Galopo é a maior compra do São Paulo da história, que também nem está jogando, né, galera? O São Paulo deve negociar o jogador no ano que vem, mas deve ficar aí no prejuízo. Então o São Paulo precisa fazer algumas chegadas precisas, né, pessoal? Igual o Botafogo, igual o Igor Jesus, né, quase veio para o São Paulo. Alguns jogadores do Botafogo quase veio para o São Paulo. Então o São Paulo precisa fazer, sim, algumas chegadas importantes, precisas. E o São Paulo, né, ainda não sabe se poderá contar com o atacante Caleri na partida contra o Grêmio, né, no domingo, fora de casa, né, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante treinou separado dos companheiros, né, ontem no CT da Barra Funda e ainda não está totalmente recuperado, né, das dores na coxa esquerda. Em compensação, né, o treinador Luiz Ubeldia tem a chance de contar com o retorno do lateral esquerdo Wellington. Apesar de ainda ser incerto, ele fez trabalhos, né, com os companheiros nesta quinta e tem evoluído, né, depois de apresentar um edema muscular na coxa esquerda. Outros que seguem em tratamento no departamento médico, né, do São Paulo
são Jamal Lewis com trauma no tornozelo esquerdo e Lisieiro, né, com dores no tornozelo direito. Então o São Paulo tem algumas dúvidas, né, pessoal, para esse jogo de domingo. O Caleri deve ser uma baixa, né? Então a provável escalação do São Paulo para esse jogo deve ter Rafael, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Sabino, Luiz Gustavo, Alisson e Luciano, Lucas Moura, André Silva e Ferreirinha. Então essa é a provável escalação, né, do São Paulo para esse jogo. Na minha opinião, né, já que o São Paulo não tem mais nada praticamente para disputar, porque não testa, né, galera, os jovens jogadores, não testa o William Gomes, não coloca o Eric para jogar, não tira o Luciano do time, né, do meio campo, coloca o Lucas ali. Por que não testar, né, galera? Ou testar outro esquema. Isso que eu cobro muito, né, que eu não gosto muito do Zubeldia. Alguns jornalistas falam, né, que ele que deu chance aí pro Ferreirinha. Na minha opinião, na verdade, né, o Ferreirinha estava pedindo passagem, ele não colocava, galera, na época. E depois que o Ferreirinha entrou no segundo tempo, né, se destacou, ele foi forçado a colocar o Ferreirinha, igual o William Gomes, né? Na minha opinião, se ele desse chance, né, de 3, 4 jogos aí pro menino, provavelmente, né, o William Gomes ia ser titular do São Paulo, até porque o que ele mostrou, né, pessoal, e antes do jogo que ele jogou contra o Botafogo, e antes ele estava jogando muito, aí ele foi um pouco mal, né, naquele jogo contra o Botafogo, o Zubeldia praticamente não deu chance mais para ele. E o engraçado é que o Luciano sempre joga mal, né? O Luiz Gustavo também ultimamente está muito abaixo, mas ele insiste, né, com esses jogadores, não dá para entender então, porque alguns ele não coloca muito. E com o empate do Cruzeiro, né, pessoal, o São Paulo garantiu a 6ª colocação, não pode ser passado, né? O Inter no momento está em terceiro com 65 pontos, o Fortaleza está em quarto com 65 também, né? O Flamengo em quinto com 63, o São Paulo em sexto, né, com 59, e o Cruzeiro em sétimo com 48, e o Bahia em oitavo, né, com 47 pontos. Então vai ser muito importante, né, pro São Paulo, o Botafogo vencer a Libertadores no sábado e o São Paulo garantir, né, sua vaga direto para a fase de grupos. Até porque é muito importante pro planejamento do clube, né, já que o São Paulo pretende jogar aí nos Estados Unidos, né, a pré-temporada do ano que vem. E se o São Paulo for apenas para pré-Libertadores, né, já joga em fevereiro, aí o São Paulo vai ter que se apressar muito, né, pessoal, no seu planejamento. Então vai ser muito importante, né, o Botafogo ser campeão no sábado. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.